Uma mulher, ela havia tido o seu filho, mas o seu filho nasceu com uma séria enfermidade. Ficou 6 meses no hospital. Eu estou falando aqui de uma mulher chamada Maria Malharelli. Ela estava na Santa Casa de São Paulo e o seu filho, então internado, estava à beira da morte. Os médicos fizeram tudo o que podiam para salvá-lo, mas não foi suficiente. Certo dia, o médico falou para a enfermeira diante da própria mãe: fizemos o que podíamos e não podemos mais, desligue os aparelhos porque infelizmente ele morreu. A enfermeira então começou a desligar os aparelhos e aquela mulher, Maria Malharelli, então começou a chorar desesperadamente. Ela havia feito também tudo o que podia, ela havia procurado a cura em várias religiões, ela havia feito trabalhos, ela havia feito despachos, ela havia levado o seu filho para passar em rituais mágicos, nada havia dado certo. Mas ali naquele dia, enquanto ela chorava, ela ouviu uma voz que dizia: Maria, clame pelo Deus vivo. E então ela ali começou a pedir pelo Deus vivo para que ele pudesse curar o seu filho. Ela não o conhecia, mas ela declarou: Senhor, se tu és verdadeiro, se esse Deus vivo é verdadeiro, cura o meu filho. E então, quando a enfermeira foi buscar esparadrapo, o algodão, para tampar a boca, para tampar os ouvidos, para tampar o nariz, para que o sangue não saísse do bebê, ela percebeu que o menino estava com os olhos abertos. E então ela foi até o médico e falou: eu não posso fazer isso, porque o menino está vivo. O médico chegou e falou: olha, enfermeira, você, uma pessoa tão experiente, uma pessoa que tem tanta vivência nessa área, não sabe que ele só está com os olhos abertos porque ele está desidratado? Ele não vai fechar os olhos. E a enfermeira falou para o médico: doutor, o senhor pode me mandar embora, mas eu não vou fazer o procedimento com ele porque ele não está morto, porque a mesma voz que falou para ela que ele está vivo, também, aleluia, falou para mim, aleluia. Eu estou falando aleluia porque eu não consigo falar essa história sem me emocionar, meu querido, minha querida. E ela falou para aquele médico: a mesma voz falou para mim, ele está vivo. Queridos, o médico não gostou, mas falou para ela: traga a máquina. Vamos tirar a dúvida. Na hora, Maria Malharelli ficou tensa. Ficou com seu coração disparado, porque falou assim: meu Deus, nesse hospital todos os equipamentos estão quebrados, não estão funcionando. E agora ela ela vai pegar uma máquina e se estiver quebrado também. Mas quando a enfermeira voltou, ela ficou surpresa, porque a enfermeira trazia um pequeno espelho oval e colocou sobre a boca da criança, prendeu com esparadrapo, esperou um pouco. Quando tirou, o médico declarou um milagre. Olha, esse Deus é poderoso, porque esse menino está com fôlego fraco, mas ele está vivo. O Deus que faz milagres é também o Deus que leva a toda a verdade. Porque, como você vê, não é a qualquer um que o adversário, que Satanás quer fazer guerra. Ele quer fazer guerra contra aquele que guarda a verdade, contra aquele que segue os mandamentos de Deus, contra aquele que tem a fé de Jesus. Ela começou a estudar as suas escrituras, começou a estudar a sua Bíblia, e ela conta no seu testemunho que ela sentava no seu quintal, havia um balanço ali, ela sentava no balanço, começava a ler a Bíblia, e de repente se aproximava dela um varão vestido de branco. Aquele homem mostrava então a ela as passagens bíblicas. Ali ela aprendeu do sábado do Senhor, o 7º dia. Ali ela aprendeu sobre o uso do véu. Ali ela aprendeu sobre a ceia anual. Ali ela aprendeu sobre várias passagens importantes das Escrituras. E ela, que já havia entregue a vida a Jesus e já estava indo numa igreja, chegou para o seu pastor, chegou para as suas irmãs de igreja e começou a falar sobre aquilo. Não demorou muito, apenas um ano, apenas um mês. E o pastor então pediu para que ela não viesse mais, para que ela não falasse mais. Por quê? Porque assim, apesar de ser uma doutrina verdadeira, segundo o pastor, era algo muito pesado e ele ia perder muitos membros. Maria voltou desolada para sua casa.
chegou e sentou-se naquele banquinho, depois foi para o seu quarto, ela se ajoelhou ao lado de sua cama e começou a chorar copiosamente e falar: Senhor, e agora? De repente, isso era 9 horas da noite, ela teve uma visão. Mais uma vez vinha aquele homem vestido de branco, e ele falou assim: minha serva, infelizmente, muitos não guardam a minha palavra, mas você é sincera, e eu vou te levar para o meio de um povo que faz a minha vontade. E então ela percorreu ruas, avenidas, viu ônibus, fez um longo trajeto até o Cambuci, na zona sul, da Vila Ema, na zona leste, até o Cambuci, na zona sul, onde ela entrou num pequeno salão e viu ali 4 mulheres usando véu e um homem no púlpito. De repente, ela voltou a si. Era uma visão. Ela havia tido uma visão, havia feito toda aquela caminhada sem se cansar, mas era uma visão. 2 horas da manhã. Estava ela com os braços levantados todo esse tempo. Pois bem, ela imediatamente, no dia seguinte, já foi atrás. Ela procurou aquele lugar, ela seguiu a mesma orientação, e quando ela chegou naquele salãozinho, como foi a visão, ela encontrou o pastor ali no púlpito e as 4 irmãs no banco. Quando ela entrou, o pastor, ela não pôde nem sentar, e o pastor começou a declarar: olha, não é a primeira vez que você veio, o anjo do Senhor te trouxe aqui antes. Ela então teve oportunidade, e quando ela tentou falar o seu testemunho, ela não conseguiu, porque o Espírito Santo a tomou e ela começou a falar em outras línguas. Aquelas línguas que Paulo, sobre as quais Paulo fala em 1 aos Coríntios. Aquelas línguas que as pessoas tradicionalmente falam e chamam de línguas estranhas. Ela começou a falar e começou a glorificar a Deus. Ela foi selada com o Espírito Santo. Queridos, ali também ela foi liberta de um vício que ela tinha. Ela ainda fumava, mas ela foi liberta daquele vício. E desde então ela passou a seguir ao Senhor e nunca mais desviou o seu pé.